Nós temos um hino muito bonito do Soldado da Borracha. Quando nós vimos no oceano, no meio do mar, no navio Comandante Ripper. Aí diz: destemido soldado da borracha, desse exército modesto varonil, não esqueça de cumprir o seu dever, trabalhando em defesa do Brasil, envolvido nas florestas espécies, esquecendo funestas empecilhas. O Brasil nessa fase já precisa do amor dedicado dos seus filhos. E vá o soldado brasileiro, teu produto servirá ao mundo inteiro. E vá o soldado brasileiro, teu produto servirá ao mundo inteiro. A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Salve, salve! Muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do Central Cine Brasil, programa de número 192 do nosso encontro semanal para tratar do cinema brasileiro contemporâneo. Claro, ainda com os cinemas fechados, a gente vai tentando trazer as novidades que estão à disposição no streaming. Muitas semanas, já alguns meses, na verdade, assistindo só cinema nas nossas casas, mas tem muita coisa boa rolando e hoje a gente vai pegar o gancho da 9ª Mostra Ecofalante de Cinema. Abertura na quarta-feira, 12 de agosto, dia que a gente grava esse programa, e a Ecofalante, claro, inteiramente online, vai até 20 de setembro. A programação é bem escalonada, os filmes não entram todos de uma vez. Você entra lá no site da ecofalante.org.br e consegue acompanhar. Às vezes, alguns filmes ficam por um dia, outros ficam por uma semana, outros por algumas horas. Tem uma variedade aí de duração, né, em relação a cada filme, a cada parte da mostra. E hoje, para pegar o gancho de um filme presente na mostra e um filme também que a gente estava muito ansioso para assistir, a gente vai tratar de Soldados da Borracha, do diretor Volney Oliveira, que está aqui com a gente para bater esse papo, e eu já registro que o filme vai estar aberto no site da Ecofalante no domingo, dia 23 de agosto, a partir das 3 da tarde, e fica disponível ali por 24 horas até a tarde da segunda-feira. Então, você que está ouvindo o programa, você que vai ficar a fim de acompanhar o filme, já anota aí na sua agendinha da Ecofalante, no domingo 23 de agosto, o filme está disponível para todo mundo assistir. Vou dar uma rápida sinopse antes de chamar os colegas de programa e o nosso entrevistado. A saga de cerca de 60 mil brasileiros enviados para a região amazônica pelos governos do Brasil e dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial em um mirabolante plano para extrair látex, material estratégico imprescindível para a vitória dos aliados. As promessas da volta para casa como heróis da pátria e da aposentadoria, equivalente à dos militares, nunca se cumpriram. Hoje, centenas deles, já em idade avançada e em situação de pobreza, esperam o dia do reconhecimento oficial. Eu estou com o Murilo Costa, também com a Ju Heredia. Vou passar a palavra para o Volney, já agradecendo a sua participação. Gostei muito do filme. É muito bom a gente encontrar num documentário uma história que é tão brasileira, mas que é tão pouco falada, né? Eu tive a oportunidade de ir ao Acre já algumas vezes e realizar lá um projeto audiovisual, também um livro, e a história é muito presente no Acre, e vendo seu filme, pude conhecer um pouco mais dela também por outros estados da Amazônia. Minha pergunta é, qual foi o desafio para você de tratar de uma história que é muito nossa, né, no sentido de ser brasileira, de estar aqui nos estados, nas cidades do nosso país, ao mesmo tempo que é muito pouco conhecida, pelo menos em sua complexidade, em sua densidade. Fiquei pensando nisso ao assistir o filme, porque imagino eu que você precisava dar um certo didatismo, você precisava apresentar essa história, ela não está tão dada para a população, inclusive acho que dá para afirmar que a maioria das pessoas não se dá conta dessa história nem quando está na escola, né? O que torna tudo ainda mais absurdo. Enfim, já agradecendo sua participação, minha pergunta para você vai nesse tom. Como que foi
balancear o seu desejo ali de documentarista, de cineasta, com essa necessidade também de, tem muita gente que pode estar ouvindo isso pela primeira vez. Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Paulo, Murilo, Ju, obrigado aí pelas palavras, por ter gostado do documentário. Na realidade, esse foi o grande desafio, né? Porque, assim, veja bem, eu sou cearense, essa história aconteceu como base o Ceará. Aqui foi que Getúlio instalou o SENTA, que era o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, que era um ministério extraordinário, né, criado a toque de caixa, para enviar um contingente que inicialmente eles queriam 100 mil homens e mandaram aproximadamente 55 mil, 60 mil, como você falou aí, para aumentar a produção de borracha, para alimentar a indústria bélica americana. Mas é uma história totalmente desconhecida, agora um pouco menos, porque, na realidade, o meu primeiro contato com essa história, veja bem, eu tinha 44 aninhos, né? E através de umas matérias da Ariadne Araújo, que era repórter especial do jornal O Povo, eu comecei a ler aquilo de caramba, que loucura, isso aconteceu na Segunda Guerra, eu nunca tinha escutado falar disso, e isso não estão nos livros escolares, não se aprende nada sobre isso, os pracinhas sim estão, né? Os pracinhas da FEB estão, mas os soldados da borracha não estão. Então aquilo foi uma surpresa muito grande, mas ao mesmo tempo uma alegria, porque era um tema virgem, né? E um tema com um acervo iconográfico imenso, né? Mas, como você colocou aí, eu tinha que contar uma história para que as pessoas entendessem, porque até eu mesmo eu vim compreender melhor a história quando eu entrevistei o Lira Neto, e aí foi que ele me definiu que primeiro surgiram os soldados da borracha e depois vieram os pracinhas, né? Então, eu não tive nenhuma preocupação de inovação de linguagem ou qualquer coisa, porque eu tinha que contar essa história. Para mim, o mais importante era contar essa história, e acredito que o filme cumpriu esse papel, né, na duração dele, de 82 minutos, que para um documentário eu acho que é uma duração bastante razoável. E é um tema que me apaixona, tanto é que eu fiz primeiro, em 2004, um doc-TV chamado Borracha para a Vitória. Se você entrar no YouTube, está lá, você pode ver. Depois eu fiz um livro a partir de 2012 e lancei em 2015, que se chama Soldados da Borracha, Os Heróis Esquecidos, que eu coordenei o projeto, e o Marcos Vinícius Neves, que é um historiador carioca que mora no Acre, e a Ariadne Araújo escreveram. E depois eu fiz o longa, né, que o primeiro trabalho, o Borracha para a Vitória, eu tinha filmado só no Ceará e no Acre. Mas eu tinha tanta certeza de que eu queria voltar ao tema que eu nunca mandei esse média-metragem para nenhum festival de cinema. Então, Os Soldados da Borracha, ele foi filmado Ceará, Amazonas, Pará, Rondônia, Acre, Rio, São Paulo e Brasília. E Brasília, a parte política do filme, digamos assim, acompanhando a PEC dos Soldados da Borracha, né? E temos aí outro projeto que está esperando o retorno da Ancine desde 2018, que é uma série, né, com a primeira temporada também, que vai abordar alguns temas que a história é muito grande, não cabia tudo num filme só. Então, basicamente é isso. Não sei se de repente te respondi. Claro, claro, legal. Murilo Costa. Ô, Ney, uma coisa muito importante do filme é a contextualização dessa questão da borracha. A importância dela na guerra, como ela era necessária e disputada naquele momento. Eu fiquei bem impressionado com as imagens de arquivo, desde os cartazes de propaganda de guerra, a publicidade do governo, cinejornais. Essa comunicação oficial pinta os soldados da FEB e os soldados da borracha como iguais, mas depois você mostra o contraponto, né? Os pracinhas têm o devido reconhecimento, mas os soldados da borracha são renegados, esquecidos.
apagados até da história. E eu fiquei pensando muito na importância da imagem mesmo, no poder da comunicação. Essas pessoas foram levadas a largar tudo e tentar a sorte num lugar que elas nem conheciam, movidos por essa comunicação, né? Pela propaganda oficial, pela esperança e pela vontade de fazer alguma coisa para ajudar o país, a guerra, talvez até mais do que resolver as próprias vidas financeiramente. E a gente vê hoje as imagens mais recentes, na verdade, dessas pessoas nas suas casas, aqueles lugares pequenos, humildes, e em quase todas me chamou a atenção que tem as recordações da época. Tem os cartazes dos soldados da borracha, tem fotos Isso. legais, positivas dessa época. E é uma galera que sofreu muito, teve que chegar lá e encarar a realidade do clima, da fome, das doenças, não recebeu a grana, e mesmo assim eles não esqueceram essa promessa de heroísmo, de protagonismo. E me parece que o seu filme tem um papel muito importante, não só para denunciar essa parte dos abusos, mas também para reafirmar o heroísmo dessas pessoas, né? Contar essas histórias incríveis. Então eu queria saber se essas pessoas chegaram a ver o filme e o que elas acharam. E também o que você acha que o seu filme fez nesse papel de promover a autoestima mesmo dessas pessoas, de validar essa narrativa, de reescrever a história dos soldados da borracha e restabelecer essa equivalência prometida, né, entre os pracinhas da FEB e os soldados da borracha, que nunca aconteceu. E pegando aí primeiro pelo rico acervo, né, iconográfico, e isso é uma das coisas que eu falo que eu fiquei surpreso, porque eu peguei um tema virgem, né, até então nunca abordado no cinema brasileiro, o acervo do Jean-Pierre Chablot, que a gente poderia dizer que era o marqueteiro do Senta, porque naquela época eles divulgaram esse alistamento, digamos assim, através do rádio e do cinema. E, para vocês terem uma ideia, eu passei 2 anos, isso ainda no governo Temer, quando a Cinemateca funcionava mais ou menos, se é porque você podia dizer que funcionava, eu passei 2 anos para conseguir tirar um filme 35mm que se chama Borracha para a Vitória, um documentário produzido pelo DIP, né, que era exibido nos cinemas brasileiros antes dos filmes de longa-metragem. Era exibido convocando os soldados, convocando os brasileiros, porque, na realidade, nós tivemos soldados não só do Ceará, nós tivemos soldados do Rio Grande do Sul, tivemos cariocas, foi praticamente do Brasil todo. Claro que a força maior foi do Ceará, só do Ceará, com isso também com o período de seca, foram aproximadamente 30 mil homens, né? O Rio aproveitou e limpou os presídios de quase todo o país, mas aproximadamente 1.200 cariocas que estavam lá no presídio da Ilha Grande foram também para essa história aí. Mas a grande maioria foi iludida, né? E foi iludida por uma campanha de publicidade massiva, né? Com muita grana, ou seja, como o Gary Newleman, que é o jornalista e também escritor americano que tem uma ligação com o Brasil há muito tempo e que escreveu um livro sobre os soldados da borracha com a versão americana da história, né? Ele também ficou empolgado em descobrir essa história, que ele não conhecia, como eu também não conhecia. Então, o acervo do Jean-Pierre Chablot ele está aqui no MAUC, no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, que são cartazes imensos, dos tamanhos originais, matérias de jornais, fotos. Então, eu na realidade, eu comecei a filmar o longa Os Soldados da Borracha em 2012 e o filme foi lançado o ano passado no Festival É Tudo Verdade, foi o lançamento, a primeira exibição dele, né? E é um material muito rico. Daí também a gente ter esse projeto. Se você pegar o papel da mulher nessa história, é um capítulo. A presença dos cariocas é outro capítulo, né? O primeiro ciclo da borracha, já que os soldados da borracha são do segundo ciclo, mas para você entender também o segundo ciclo, tem a história do primeiro ciclo. Então, eu fiquei muito feliz porque nós gastamos muita grana com a aquisição de imagens de arquivo, né?
E eu acho que isso aí você vê no filme, né? Então eu acho que isso é um dos logros do filme, é essa riqueza do material de acervo do filme. Oi, gente, tudo bem com vocês? Vonei, tudo bom? Tudo Mais bom, uma Ju? vez, obrigada por estar aqui com a gente, batendo esse papo. E aproveitando também da sua resposta, que realmente um dos destaques que eu dou são as imagens de arquivo, está com muita boa qualidade. E além de parabenizar você com o filme, eu quero muito te agradecer, sério, não estou puxando saco. Obrigado. Vai ter ouvinte falando, ai, a Juliana está puxando o saco. Não é verdade, gente. Porque, assim, eu já tinha uma noção da importância do látex, né? Tipo, tanto para a indústria, para o mercado internacional, mas eu não fazia ideia da existência dos soldados da borracha. Sim, eu sabia que existiam pessoas ali que eram extrativistas e tal, mas como foi, do jeito que foi, e a importância que essas pessoas tinham, eu não fazia a mínima ideia. Então, quem está ouvindo a gente nesse episódio, por favor, veja esse documentário. É uma parte esquecida da nossa história, assim, e é por isso que eu estou agradecendo você. E são duas coisas que eu, antes de fazer minha pergunta, que eu quero destacar, a riqueza, né, não só do resgate da história em si, mas a riqueza da memória dessas pessoas, né? Essas pessoas, assim, elas têm uma memória muito viva das coisas e das cantigas. Foi uma coisa que me chamou muito a atenção. E então essas pessoas, assim, elas trazem uma riqueza inegável pro documentário, e eu não posso deixar de falar aqui a parte técnica de captação de som, mixagem, a fotografia e a montagem. E aí a minha pergunta, você já até deu na resposta anterior, eu fico imaginando que o material bruto do seu filme, do seu projeto, tem muita coisa, né? Eu imagino que algumas coisas ficaram de fora, e como você mesmo diz, tem ali capítulos, né, que poderia ser feito. Por exemplo, eu fiquei muito curiosa para saber a questão das mulheres, das famílias, né? E aí eu gostaria de saber, tipo, vai ter alguma parte 2, ou você está pensando em fazer algo com tema separado, enfim? Não, primeiro agradecer aí tuas palavras, que bom que você gostou. Aproveitar aqui para falar que o trabalho de pesquisa de imagem foi feito pelo Antônio Venâncio e a Carla Siqueira, que são dois pesquisadores do Rio de Janeiro, que trabalham exclusivamente com cinema e que, para mim, são os dois melhores pesquisadores do cinema brasileiro, e tiveram aí vários achados, inclusive a Carla conseguiu uma coisa que até então se achava que não existia, e se existia era fragmento muito pequeno, que era os soldados da borracha nos caminhões do Senta, né, subindo uma serra aqui no interior do Ceará, e ela descobriu isso no noticiero americano, né, porque também teve a pesquisa. Eu acho que pouca gente sabe, mas, por incrível que pareça, os Estados Unidos têm mais imagens sobre a nossa história do que possa imaginar a nossa van filosofia, né? Ou seja, então muita coisa a gente conseguiu no acervo americano. Então daí essa vontade nossa de fazer essa série, que seriam na realidade 10 capítulos. Estamos aguardando o retorno da Ancine dos primeiros 4 episódios, né? A história das mulheres é uma história impressionante. Algumas delas estão no filme, como a tia Vicença, que era aqui de Morada Nova, interior do Ceará, né? Mas nesse período todo, porque, veja bem, eu comecei a filmar essa história em 2004, né? Então, primeiro, como eu falei, no Borracha para a Vitória, e agora no Soldados da Borracha. Então, eu tenho um acervo de mais de 300 horas de imagens sobre os soldados da borracha, né?
E eu tenho vontade de contar algumas histórias, que uma delas é essa, das famílias, né? Como é que ficaram essas famílias, como é que estão, né? Porque como o Paulo destacou, ou seja, você vê que essas pessoas vivem de uma maneira humilde, quase que miserável, né? Porque você imagina uma pessoa de hoje, os remanescentes, que são pouquíssimos, estão com mais de 90 anos e recebem um salário mínimo que mal dá para pagar os remédios, né? Então, é uma história que me comoveu muito, que também eu fiz descobertas importantíssimas para mim, ou seja, eu fui filmar na região norte, que eu nunca tinha filmado, e conhecer a floresta, a selva amazônica, ou seja, ou o que resta dela, né? Que é um lugar maravilhoso, lindíssimo e que vale a pena você conhecer também, ao mesmo tempo contando essa história aí, que até então não estava registrada e que agora está registrada no filme, que a gente está mostrando para o mundo, né? Eu acho que isso... o filme ele foi exibido no festival de cinema lá de Rio Branco, o Festival Pachamama, né? Ainda no final do ano passado, mas eu não, por um problema de agenda, eu não pude ir, mas foi emocionante, os soldados, a família, o pessoal, né, se vendo, se reencontrando, chorando. Mas, infelizmente, eu não, por um problema de agenda, eu não consegui chegar lá em Rio Branco, né? E agora a gente está contando essa história agora em outros lugares e em outros países. Até aproveitando que a gente está falando bastante dos arquivos, que são realmente muito importantes no filme, a gente aqui no programa conversa bastante com documentaristas. Então a gente sabe como é essa luta com esse tipo de material, o custo, o trabalho envolvido. E eu sempre gosto de perguntar, alguma coisa ficou de fora por questão de grana mesmo, de burocracia? Algum material de arquivo muito bom que ia sair caro demais para ter e vocês acabaram deixando de fora da montagem? Não, porque assim, eu acho que você ter um bom arquivo não vale a pena você poupar nenhum centavo não, nenhum dólar ou nenhum euro, porque alguns desses arquivos eles são cotados em euro e por segundos e não por minuto, né? Mas a gente conseguiu, e o nosso sonho, que era conseguir as imagens dos soldados em movimento, porque o que a gente tinha da Cinemateca Brasileira era um trecho muito pequeno, de 10, 12 segundos, e nós conseguimos aproximadamente um minuto e alguma coisa, com os soldados em cima do trem, né, com os soldados no pau de arara. Agora, lembrei de uma coisa que não que a gente não tenha conseguido por falta de dinheiro, encontrou. O meu sonho era encontrar se tinha alguma filmagem dentro dos navios, porque imagina, uma parte da viagem era feito de navio de Fortaleza até Belém, né? E as histórias que eles contam, né, do que eles sofreram, porque era o período também que os submarinos alemães estavam afundando navios mercantes no litoral brasileiro, mas isso aí a gente não encontrou, né? Acredito até que não exista, né? Porque também tem uma coisa assim, que pouca gente sabe, que o Paulo Emílio Sales Gomes, né? É esse o nome, né? Paulo Emílio Sales Gomes, que foi um dos fundadores da Cinemateca Brasileira. Ele recebeu a encomenda do governo brasileiro de fazer um documentário sobre os soldados da borracha. E começou a fazer esse documentário. O roteiro existe lá na Cinemateca Brasileira, mas essas latas foram perdidas e ninguém nunca encontrou isso, né? E ele sim tinha filmado dentro dos navios, o embarque e tal, né? E isso aí, infelizmente, não é que a gente não comprou por problema de grana. A gente gastou mais de R$ 150 mil em aquisição de acervo.
porque realmente a gente não encontrou, mas a gente fez questão, inclusive, por exemplo, as imagens do ataque japonês a Pearl Harbor são umas imagens com a qualidade muito legal, que a gente pagou uma grana para ter aquela qualidade, porque são arquivos que você já viu outras vezes, mas não com a qualidade que o filme apresenta. Legal. Volney, para a gente fechar, minha pergunta é sobre o seu dispositivo nas entrevistas ali, com duas curiosidades, na verdade, com duas coisas que eu queria que você comentasse. Primeiro, essa responsabilidade de entrevistar gente muito idosa na própria casa, né? Que às vezes a gente tá tão acostumado a assistir documentário, as pessoas estão tão acostumadas com a televisão, que às vezes não tem noção de todo o trabalho que tem que ter, né? Do cuidado, de saber chegar nesses lugares. E eu achei que o filme me passou uma sensação boa, assim. Todos os entrevistados e entrevistadas me pareceram muito confortáveis, assim, né? Que é uma coisa que às vezes não rola, né? Às vezes você, alguém te conta que conhece alguém, mas a conversa não anda. E o segundo ponto disso é se você andou mais com ele, se você pensou em outras cenas, se você, enfim, pensou em outras andanças por ali, ou não, ou ficou de fora, enfim, queria que você comentasse um pouco esse contato com eles, como que é chegar ali em cada casa, se apresentar, tomar um tempo para entender tudo o que está acontecendo e conseguir ter essa conversa e soltar o papo ali com cada um. Bem, veja, eu até costumo brincar comigo mesmo que eu estou me tornando um documentarista da geriatria, né? Porque o meu filme anterior, Os Últimos Cangaceiros, que é a história de Duvinha e Moreno, quando eu conheci Duvinha e Moreno, Duvinha tinha por volta de 94 anos e Moreno 97. E nós filmamos Moreno até os 99 anos de idade, ainda lúcido, né? Então, não só nos Últimos Cangaceiros, mas aqui nos Soldados da Borracha, existiu um trabalho de pesquisa e de amizade que terminou virando amizade com alguns dos Soldados da Borracha, os principais deles ali, o seu Alcedino, que era de Pernambuco, o seu Lupécio Freire Maia, que era aqui do Ceará, e a dona Vicença, que o pessoal chamava ela carinhosamente de Tia Vicença, que ela tinha um restaurante lá em Chapuri que se chamava Tia Vicença. Então tem a ver muito com esse trabalho aí. E assim, o meu primeiro curso de cinema que eu fiz na minha vida, em 81, foi no Ateliê Varran, que é o ateliê dos discípulos do Jean Rouch, e o lance do cinema direto, que tem muito a ver com isso, né? De você, antes de filmar, se aproximar do personagem, ganhar a confiança deles para que eles possam ser espontâneos, como eles estão sendo lá tanto nos Soldados da Borracha como nos Últimos Cangaceiros. Então eu gosto muito de fazer esse trabalho de, antes de começar a filmar, ter um trabalho de aproximação e de ganhar a confiança dos entrevistados, né? Em relação a outras cenas, eu pensei também, e aproveitando aqui a deixa da Ju, que, se eu não me engano, ela falou da edição, que era um ponto que eu queria destacar também, eu pensei em algumas cenas de ficção, né? Só que depois a gente viu que não era necessário, que era bem melhor a gente ficar só com eles, explorar o máximo que a gente tinha com eles, que era muita coisa, do que criar cenas de ficção que estão sim pensadas para a série. Mas a parte mais difícil do filme foi a estrutura dramática do filme. Tanto é que nós passamos quase um ano editando esse filme. Então, o mais difícil nos Soldados da Borracha foi encontrar uma estrutura que as pessoas entendessem a história, porque eu tinha muito medo que as pessoas não entendessem o que era um soldado da borracha, o que era um pracinha, até que a gente descobriu, né, de que era melhor a gente tratar da parte da PEC dos Soldados da Borracha mais para o final do filme, apesar de que tem uma sequência na abertura, que é o voo que eu fui junto com eles, nós pegamos
um avião Bandeirantes de 1981 lá em Rio Branco, né? E fomos com eles, a equipe toda, nesse avião, até Brasília, acompanhar lá a tramitação da PEC dos soldados da borracha, né? Então é isso aí, ou seja, e a gente pensou em cenas de ficção, mas depois viu que não seria necessário. Maravilha, Volney Oliveira, muito obrigado. Assistam Soldados da Borracha. Repetindo, ele entra no site da Ecofalante em 23 de agosto. Boa chance, se a gente não pode ir ao cinema, pelo menos as boas mostras e festivais dão um jeito de nos levar os principais filmes aí do nosso cinema atual. Muito obrigado pelo papo e boa jornada aí com o filme à distância, mas enfim, espero que tenha uma boa repercussão aí na mostra. Valeu, Paulo. Obrigado aí. Só para não cometer uma injustiça, a edição é do Maí Tavares e da Leida Nápoles, que é uma editora cubana maravilhosa, que uma época ela morou aqui no Brasil, então a edição foi feita aí a duas mãos aí pelo Maí Tavares e pela Leida Nápoles. Obrigado a você, Murilo e Ju. Valeu. Para o Vale do Amazonas, voltam-se agora as vistas das Nações Unidas. Estão aqui os nossos maiores seringais, e aqui vivem e trabalham os seringueiros e suas famílias. Esses valorosos soldados estão empenhados numa batalha não menos importante que as lutas travadas em terra, no mar e no ar, pelos seus filhos e irmãos e pelos filhos e irmãos dos seus aliados. Tá aí, Soldados da Borracha. Que tal, pessoal? Olha, realmente edição sensacional. E para quem está ouvindo a gente, né, para vocês terem uma ideia, assim, os pracinhas, né, foram mais de 25 mil pracinhas enviados, né, para a Europa, 25.434, para ser mais exatos, e morreram 443 soldados. Os soldados da borracha foram por volta de 55 mil pessoas, e morreram 30 mil pessoas, ou seja, o inferno era aqui, né? E como eu falei pro diretor, agradecendo, realmente, gente, quando eu terminei de assistir esse documentário, eu falei assim, não, quanto mais gente assistir e saber dessa história, melhor. E foi uma história que eu me emocionei, assim, chegou um momento que eu chorei, eu falei, caramba, e a gente vê toda a farsa, né? E toda, enfim, do governo e das tramóias e da corrupção e as pessoas super vulneráveis ali. E, enfim, as pessoas praticamente eram escravas ali, né? É um negócio horrível. E tendo essa parte toda tensa e tal, do jeito que é contada a história também, né? O jeito que a narrativa é apresentada, enfim, e fora, né, toda a qualidade técnica do filme. O filme tem 80 minutos, como o Volney falou, e como a Ju disse, ele realmente vai muito bem. É curtinho, enxuto, tem os materiais de arquivo incríveis, então você realmente entra ali na história, viaja para aquela época, para aquele tempo, vê aquelas imagens incríveis das cidades no passado, né? O Nordeste, nossa, é muito legal essa parte das imagens. E um pouco chocante a gente não saber essa história, né? Ela ser tão escondida e tão lado B do Brasil, assim. É bom que o documentário realmente resgata e coloca esses soldados da borracha no grau de equivalência com os pracinhas, né? Porque eles também foram muito heróis ali e nunca foram reconhecidos. Eu achei curioso no final, quando tem ali o certo reconhecimento, começa a entrar a parte política mais em jogo, que eles vão acompanhar a PEC, assim. Talvez, para a época que o filme foi feito, a gente até pudesse dizer eles não estão tendo espaço, não estão tendo nada. Olha esses políticos ricusões e tal. Mas pro Brasil de hoje, você até fala, nossa, até que rolou bastante coisa, né? A gente fica tão desesperançoso com os rumos do país que até o que estava ruim parece que estava bom. Certeza, Murilo, certeza. Foi o que eu pensei. E só rapidinho, assim, tem gente, não é spoiler, tá? Mas tem um dos soldados, o Belisário Costa, que vai falar na Assembleia. Puta que pariu! Quando esse cara começa, quando esse senhorzinho começa a falar, gente, é sensacional, enfim.
É doido, né? Porque o filme ele é simples, né? No ponto de vista da execução ali, né? Ele é bem, é, é, bem tradicional ali, ele bem na segurança mesmo, né? Imagens de arquivo, gráfico ou arte quando você quer reforçar alguma coisa de imagem e as pessoas falando, né? Mas eu acho que é um acerto porque a história é tão potente, né? E as pessoas estão tão impressionantes que, de fato, né? Ainda mais ouvindo agora o diretor falar, de fato, não precisa de outros recursos, né? Não precisava de brincar com uma ficção ou de causar outras situações, né? Naquilo que a gente sempre cobra de, é, de, de quando você assiste um documentário, você aquilo te inaugurar um olhar sobre alguma coisa, né? A própria história dessas pessoas já inaugura uma coisa muito grande, né? Porque além de tudo que vocês falaram do descaso que é mesmo, né? Da loucura que é ser brasileiro e ser jogado de lá e para cá, e hoje ter que ficar aos 90 anos mendigando aposentadoria, né? É um absurdo, né? É constrangedor para um país ver que pessoas de 85, 90, 90 e poucos anos precisam pegar o avião e ir até Brasília para assegurar o direito de ter uma aposentadoria justa, né? A parte disso, tem a questão que é muito forte, assim, que é a relação de uma certa da formação educacional, da intelectualidade brasileira, tal, da comunicação, do fluxo de informação e tal, com a Amazônia, né? É muito louco isso. A gente parece que se tudo já é muito difícil para muita gente Brasil afora, para essa galera na Amazônia, tudo fica ainda mais difícil, porque você soma a todo o aperto da vida, toda a correria da vida, você soma a distância geográfica dos grandes centros e das tomadas de decisão, o descaso que os meios de comunicação têm sobre isso, sabe? Ficar pensando, isso me pegou muito, assim, ficar pensando num senhor, numa senhora de 90 anos ter que ir em Brasília, cara, sentar na cadeirinha lá e ouvir uma sessão para fazer coro, tudo bem, política é isso também e faz parte do jogo aí, mas são muito renegados, cara, não só pela história, como pelo lugar geográfico, assim, a gente precisa essa provocação mesmo de quebrar nosso paradigma geográfico regional aí do país que a gente vive, né, e da região que a gente vive como um todo, né, parar de olhar como tudo que vem de longe dos grandes centros soa como exótico, né, como distante, como maluco, né, o cara contar que, né, um dos caras demorou meses para chegar até onde ele foi morar mesmo, né, enfim, esse elemento do descaso do Brasil para suas periferias assim também é bem forte na história dessas pessoas. E um descaso que fica evidente no cinema por conta do custo do cinema, né? Uma coisa muito cara, que acaba ficando para as maiores cidades do eixo, que acabam querendo contar as próprias histórias e não olham muito para o resto, né? Tem todo um maquinário econômico por trás disso também. E só uma coisa que eu ia comentar, né? O diretor falou do filme Passar Não É Tudo Verdade. Eu acho que é legal assim que o filme ele tem essa robustez, né? De um documentário histórico do É Tudo Verdade, né? Que tem sempre esse padrão de imagem de arquivo de muita qualidade, captação de som de muita qualidade, né? Não é muito raro você ver um filme feito de forma, enfim, um pouco menos cuidadosa entrando, mas ao mesmo tempo o filme é bem orgânico, né? O filme me pareceu bem humano, assim, ele tem as imperfeições da relação ali, tem uma humanidade, assim, a gente está numa era de, né, assistindo tanto documentário Netflix, esse tipo de coisa, os grandes players aí contando as histórias em séries longuíssimas tal. E eu gostei disso, assim, o filme me passou
uma textura e uma energia assim desse documentário brasileiro que, claro, ainda bem que conseguiu ter grana, conseguiu captar, né, um filme grande para os padrões do Brasil até, né, ele próprio contou que 150 mil reais só de imagem de arquivo, mas ele tem aquela texturinha ali do doc brasileiro, né, de pôr o pé na estrada, bater na porta e sair falando com as pessoas também. Eu estava até lendo uma crítica do Zanin Yorick no Estadão, e ele bate bastante nesse ponto. Ele fala como ele gostou do humor e da naturalidade das pessoas, né? Os velhinhos e velhinhas ali, que são muito bons, né? Muita simpatia e uma dignidade ali, né? Aquelas rugas marcadas, aquela expressão, mas ao mesmo tempo também com humor e leveza, dão risada da desgraça. O cara ri até de quando se cagou todo lá no navio, ficou todo esmerdeado. Eles são, o Zanin Yorick escreve isso no artigo, né? São o que existe de melhor no Brasil. E o que é de pior a gente já sabe o que é, né? Ele cita isso também. A gente não precisa entrar nesse assunto. Muito bom. Programação muito boa, mais uma vez, da Mostra Ecofalante, né? A gente está gravando na noite de quarta, que é quando vai ser disponibilizado o filme de abertura, o Push, Ordem de Despejo, que é um filme sueco que trata da questão da moradia mesmo, né? Fala da alta do preço do aluguel, a renda do cidadão não conseguindo acompanhar isso, os grandes proprietários de imóveis por aí. Um filme que rodou bastante, passou no Hot Docs, passou no Festival de Documentário de Amsterdã, no da Dinamarca, no DocFest lá do Reino Unido. Enfim, fiquei curioso para assistir aí também a essa escolha do filme sueco para abertura. Ele está na abertura só por 4 horas, só que depois ele aparece de novo na programação. A maioria dos filmes tem essas sessões aí ao longo desse e do próximo mês. Não dá nem para passar tudo, porque são, né, pedacinhos ali de horários bem específicos. Vale entrar no site. E da mostra da competição latino-americana de longas, né, que é onde entram aí os brasileiros, claro. Aquamovie, a ficção do Lírio Ferreira. Amazônia S.A., documentário do Estevão Ciavata. Soldados da Borracha, que a gente já comentou. A Jangada de Wells, do Firmino Holanda e do Petrus Cariri. Indianara, que a gente tratou há poucas semanas aqui no Central Cine. Suspensão, do Simão Uribe, é o representante colombiano. Deus, do Christopher Murray, Josefina Bushman e Israel Pimentel, é o representante chileno. E, para fechar, outro filme que a gente tratou aqui há algum tempo, Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, o documentário do Marcelo Gomes. Muito boa a seleção, né? E muito variada, né? A gente que vai acompanhando as estreias brasileiras aí tem... Então, acho que essa lista latino-americana está bem representada no que diz respeito ao cinema brasileiro. Estou bastante curioso pelos brasileiros que eu ainda não vi, o Aquamovie, Amazônia S.A., principalmente a Jangada de Wells, né, uma história que eu acho fenomenal. O Wells sai de Hollywood no auge, vem gravar aqui no Brasil, mata o protagonista e vai embora sem terminar o filme. Uma das histórias mais malucas do cinema, eu acho. Sempre merece ser revisitada. E o Ecofalante também eu acho um festival sensacional. A curadoria deles é muito cuidadosa e não se preocupa só em pegar coisas que tenham a ver com o tema, porque o tema é muito amplo. Daria para ter uma série de filmes menos interessantes, talvez. Mas eles procuram pegar coisas que passaram com importância em festivais, passaram em Cannes, Berlim, Sundance, Rotterdam, coisa que foi indicada ao Oscar de filme estrangeiro pelos seus países. Tem um olhar muito bom da curadoria do Ecofalante que faz valer a pena assistir os filmes. Boa, e para quem quiser aproveitar para revisitar uns mais antigos aí, na seção de clássicos e premiados, muita coisa boa, hein? Marcelo Pedroso, Vincent Carrel, Silvio Tendler, o Jorge Bodansky, que a gente tratou aqui também há alguns meses, né? O Hermano Pena, quem mais? O filme do Carlos Juliano Barros, que a gente tratou aqui também, Não Respire, Contém Amianto. Muita coisa boa, cara. Os principais premiados aí do passado recente da Mostra Ecofalante e alguns clássicos mesmo, né? O Iracema, Uma Transamazônica, o Fronteira das Almas, o Jari, também do Jorge Bodansky, que a gente
tocou na entrevista, estão lá. Vale a pena demais ficar de olho na Ecofalante e que aproveitou, que já que a gente não tem cinema, né? Aproveitou para fazer uma amostra mais estendida. Achei isso bom, né? Não tem tanta concorrência entre os filmes. Eles estão um pouco mais espalhados pelo fato de estarem online. Seguindo aqui com as notícias, o Festival de Gramado anunciou a seleção de curtas para esse ano, também revelou 2 personalidades que serão homenageadas. O troféu Eduardo Abelim vai para a diretora Laís Bodansky, que foi já premiada no festival por Como Nossos Pais e por Bicho de Sete Cabeças, hoje toca a SP Cine, e o troféu Oscarito, a mais tradicional honraria aí do Festival de Gramado, vai para o ator, produtor, diretor Marco Nanini. Ele voltou ao cinema no passado com o Greta, né? Vale lembrar que o Festival de Gramado também não vai ser presencial. A programação vai passar no Canal Brasil e também pelo serviço de streaming, né? Pelo Canal Brasil Play. Vale ficar de olho, né? Que loucura, né? A gente nunca imaginei ir ao Festival de Gramado, mas no streaming acompanharei. A parte boa é que vai dar para ver tudo, né? Normalmente a gente acaba vendo as coisas bem depois. Se adiantar a programação, pra gente que está em casa é bom. Falando em É Tudo Verdade, a sessão É Tudo Verdade lá no Canal Brasil dessa quinta-feira, né, o dia que o programa está indo ao ar, essa quinta-feira, 13 de agosto, com reprise também na sexta e no domingo. A sessão É Tudo Verdade vai trazer Tchê, Memórias de um Ano Secreto, que é da diretora cubana Margarita Hernandes, mas a produção é brasileira, também tem participação brasileira nisso, aborda o período em que Che Guevara abandona o conforto do poder em Cuba e desaparece no auge da Guerra Fria. Uma edição bem ágil, né? Um filme que tenta ali desvendar os passos da grande figura por relatos de companheiros, por documentos e imagens oficiais. Fica uma dica para quem acompanha o Canal Brasil na TV, nessa quinta, 13 de agosto, às 6h25. Você que está ouvindo depois, tem reprise na sexta e no domingo, para pegar também o filme do Tchê. Eu vi esse filme Não É Tudo Verdade, vi no Cine Sesc, ou fui no Itaú Cultural, não lembro agora, mas muito legal mesmo. Edição bem ágil, linguagem de thriller, tem vários relatos bem interessantes, documentos inéditos, fotos, material de arquivo que faz você entrar na história. É bem legal, a sessão cheia de gente fã do Tchê, né? Foi bem empolgante também, foi legal de assistir. E mais um registro, o filme Música para Morrer de Amor, que vai ser tema do nosso programa da semana que vem, está rodando por alguns drive-ins nesses dias. Maceió, Rio de Janeiro, Goiânia, está tentando buscar outros. A estratégia do Música para Morrer de Amor foi essa, né? Estrear primeiro tentar fazer sessões de drive-in antes de cair no streaming, e ele chega no streaming em 20 de agosto, então, na semana que vem, na quinta-feira da semana que vem. É uma direção do Rafael Gomes. Assistiu o filme nas pré-estreias lá do Espaço Itaú, mas agora é uma estreia de fato. Uma história urbana, se passa aqui em São Paulo, com jovens ali na casa dos 20 e poucos anos, em crises amorosas, e de lugar no mundo aí também, de comportamento, enfim. A gente bate um papo sobre Música para Morrer de Amor, mas já fica o registro que vai passar por drive-ins, então, Maceió, Rio, São Paulo, Goiânia, por esses dias, e chega no streaming na quinta-feira que vem, já chega junto do nosso programa, então, da semana que vem. Uma última, falar um pouquinho da Cinemateca. Na última sexta-feira, sob uma escolta da Polícia Federal, a União foi até a Cinemateca, né? Veio aqui até a Cinemateca em São Paulo, pegar as chaves, né? Literalmente, da instituição, pela pegada da organização que fazia a gestão do local desde 2018, que teve o contrato encerrado em 2019, está num limbo jurídico institucional, né? Quem tocava a Cinemateca não tem mais contrato, então a União fez toda a sua cena aí, chegou com Polícia Federal para fazer isso. A visita funcionou também como uma espécie de vistoria
né, para entender como é que a coisa está ali dentro. A nota aqui da SOS Cinemateca Brasil, que é o documento que eu estou lendo aqui nesse momento, diz que o novo secretário adjunto da Secretaria do Audiovisual, o Hélio Ferraz de Oliveira, se mostrou disposto ao diálogo, né? Parece que vai ter uma abertura para uma nova OS tocar a Cinemateca, coisa que deve durar alguns meses, e toda a mobilização segue, né, lutando para que a Cinemateca seja preservada, para que as promessas sejam cumpridas, para que o diálogo continue aberto e para que os funcionários, né, os trabalhadores sigam lá na instituição. Essa é uma das bandeiras, né, que não mude a empresa e que o corpo técnico seja todo desligado, né? Enfim, a gente segue acompanhando. Uma outra desse assunto, uma notícia boa: o Hernani Heffner assumiu a gerência da Cinemateca do MAN. Saiu nessa quarta-feira a notícia. Ele é um dos principais nomes da conservação de filmes no Brasil. Ele foi conservador-chefe da Cinemateca. Ele era, né, até então, conservador-chefe da Cinemateca do MAN desde 99, e ele assume agora a gerência da instituição. Um cara bem respeitado aí no meio, né, bem posicionado e articulado para tratar desse assunto tão caro. Se as coisas estiverem na mão do Hernani Heffner, estão em boas mãos. Essa questão da Cinemateca dá uma agonia só de imaginar o tanto de filme e documentário que deve estar parado, esperando imagens, sem conseguir pesquisar, porque prejudica também os filmes em andamento, né? Não é só uma questão de acervo, de preservação do passado. E fora as pessoas que estão sem pagamento, né? Eu não sei que pé que tá agora, mas até o começo da outra semana as pessoas estavam o quê? Mais de 3 meses sem receber. É um absurdo, gente, é um descaso total. Pois é. É isso, pessoal? É isso. É isso! Eles não tinham noção nenhuma da grandiosidade da obra que eles estavam servindo. Eles estavam servindo a obra da paz mundial.